O ator e comediante Jonathan Nemer postou ontem em suas redes sociais um vídeo intitulado Por que Bolsonaro Perdeu? Ele faz duras críticas ao próprio posicionamento dos apoiadores de Bolsonaro. Ele, como apoiador do Bolsonaro, argumentou que eles erraram ao não ver os erros que estavam sendo cometidos pelo próprio presidente. Confira o vídeo. E aí galera, começando esse vídeo hoje para falar sobre o assunto do momento, né? Falar sobre política. Há 4 anos eu gravei o mesmo vídeo, na época parabenizando o Bolsonaro e ainda falando assim: se ele fizer uma coisa errada, gente, a gente vai brigar, a gente vai protestar, a gente vai reclamar, porque na época eu tinha feito bastante vídeo para o Bolsonaro e tal. Então muita gente falou assim: agora ganhou, vamos ver o que ele vai fazer. Eu falei assim: não, se ele fizer coisa errada a gente vai derrubar ele também. Vamos derrubar uma Dilma? Vamos derrubar ele também. Aí beleza. Hoje estou gravando um vídeo para falar que o Lula ganhou. E o grande ponto desse vídeo é por que o Lula ganhou? Por que o Bolsonaro perdeu? E no meu ponto de vista é por conta do próprio Bolsonaro. O Lula não ganhou porque ele é bom. O Lula ganhou porque o Bolsonaro foi ruim. Porque ele teve atitudes ruins, falas ruins, então o povo ficou com raiva e votou no Lula. Era a opção que tinha. Se fosse Bolsonaro e Ciro, Ciro ganharia. Se fosse Bolsonaro... Porque as pessoas estão mais com raiva do Bolsonaro do que com carinho pelo Lula. Tem os doentes pelo Lula? Tem. Mas tem muita gente que eu conheço que está com raiva do Bolsonaro e votou no Lula. Antes de qualquer coisa, quem me segue e me acompanha sabe, eu não voto no 13, não tem como, votei 22. Mas eu não quis gravar esse vídeo antes, porque se eu gravasse antes da campanha, eu creio que poderia prejudicar. Agora já perdeu, então eu faço questão de gravar, porque eu creio que vai ser bom, tanto para quem assistir, quanto se chegar, quem sabe, no Bolsonaro, na família, não sei. Uma das coisas que mais pegou foi ter falado uma coisa antes da eleição e não ter feito depois de eleito. Por exemplo, eu não vou me aliar ao Centrão, eu não vou governar com o Centrão. Depois, para ele conseguir governar, fazer alguma coisa, ele teve que se aliar com o Centrão. E a justificativa dele foi: eu não conseguiria governar sem o Centrão. Mas ele foi deputado federal? Quantos anos, gente? Já não sabia que ia ter? Então por que falou que não ia se aliar com o Centrão? Esse é o lance. Falar e não cumprir. Esse é um ponto. Depois, eu vou indicar um cara terrivelmente evangélico para o STF. Ele foi e indicou o Cássio Nunes, que o povo nem sabia quem que era. Um monte de gente começou a falar: ué, como assim? Mas depois a gente que apoiava ele, tudo arrumava mais justificativa para ir engolindo, né? Sempre assim. Sempre vai passando pano, vai... Não, mas ele é bom sim, mas ele é crente, ele já foi, o Cássio Nunes já foi evangélico, já é terrível, né? Precisa de ver. Sempre arrumando uma desculpa para justificar uma incoerência, uma coisa que falou uma coisa e fez outra coisa. Questão da Lava Jato. Questão na época tinha o Sérgio Moro lá tal, e começaram a tirar o poder da polícia de investigação. Surgiu aquelas conversas de proteção aos filhos. E por fim, depois, veio a pandemia. A pandemia pegou todo mundo de surpresa, né? Que eram quarentena, todo mundo achava que era 40 dias, a hora que fomos ver, foram 40 meses quase. E a forma que ele conduziu a pandemia, eu acredito que foi um fator determinante para ele ter perdido essa eleição. 2020, primeiro ano da pandemia, pelo menos na nossa realidade, a gente não via pessoas infectadas, a gente não conhecia ninguém que tinha morrido. E a gente tinha um presidente que a gente votou falando: gente, isso daí não é, Covid não vai matar ninguém, Covid é uma gripe. Enquanto outros países fazendo lockdown e a gente falando: que lockdown? Tem que deixar o povo livre. Tá. E a gente comprou a ideia. Final de 2020, as coisas começaram a ser flexibilizadas de novo. Começo de 2021, aí o bicho pegou. Começo de 2021. Aí a gente começou a ver conhecido com Covid, conhecido morrendo, amigo morrendo, daqui a pouco parente morrendo, e foi chegando perto da gente e falou: caraca, esse negócio é real. E aí surgiram as revoltas. Sempre foi real a doença, então por que relativizou e diminuiu o alcance? Tinha a oportunidade de comprar vacina, porque, por exemplo, outro ponto.
No segundo semestre de 2020, a Pfizer liberou para fazer o pedido e comprar vacina. 100 milhões de doses da Pfizer. Não sei se vocês vão lembrar. Por que o Bolsonaro não quis fazer? Porque o contrato da Pfizer falava que a Pfizer não se responsabilizava pelos efeitos colaterais. Então o Bolsonaro falou que é absurdo. Você faz o medicamento e não responsabiliza? Então eu não vou comprar. Ok. Não comprou as 100 milhões de doses da Pfizer, que chegaria, se não me engano, final de dezembro, dezembro ou janeiro, uma coisa assim. 100 milhões de doses. Resultado, foi comprar 100 milhões de doses da Pfizer praticamente quase 8, 9 meses depois, assinando exatamente o mesmo contrato, que a Pfizer não se responsabiliza pelos efeitos colaterais. Outro ponto. Antes da minha mãe ser infectada, eu já comecei a ficar um pouco injuriado pela forma que ele se referia ao Dória. Sempre zoei o Dória e tal. Mas ele ia fazer as lives. Dória, essa vacina sua aí eu não vou comprar não, viu? Vai vender pra China, eu não vou comprar essa vacina não. Tá. Eu postei esse vídeo, inclusive, no meu Instagram. Antes da minha mãe ser internada. Resultado, começo de 2021. Que vacina que o governo pegou? Pegaram todas as vacinas do estado de São Paulo, do Dória, do Butantan, do Coronavac. Não tô falando se a vacina é boa ou é ruim. Mas o Dória, na época, começou a fazer vacina e o Bolsonaro acabou com ele. Eu não vou comprar essas vacinas. Quando eu postei esse vídeo, gente, eu me revoltava de ver os comentários dos próprios bolsonaristas. Não, o Bolsonaro não quis dizer isso. Ele quis dizer que se não tiver aprovação da Anvisa, ele não compraria. Não, gente, ele não falou nada de Anvisa. Para de tentar arrumar desculpa. Isso é uma coisa que faz o povo mudar o lado. Sabe, essa passada de pano. Porque quando a gente começa a arrumar justificativa pra tudo... Então, por exemplo, morreu não sei quantas pessoas. Eu não sou coveiro, pô! Eu não sou coveiro! Pô, baita insensibilidade. Você acabou de enterrar um parente, você ouve aquilo. Como é que é pra você ouvir isso, gente? Pensa, coloca no lugar. Ah, mas ele não é coveiro mesmo. Gente, mas é sabedoria no falar, é sensibilidade, é tato. Vamos supor que é o Lula. O Lula tem uma lábia, gente, que se ele sentar, ele muda teu voto. Ele ganha você. Você vai falar, mano, eu pode cuidar da minha casa, da minha família. O Lula tem uma lábia. Morreram tantas pessoas, Lula. E aí? O que o Lula faria, gente? Ele falaria o seguinte: que pena, cada brasileiro que morre, eu morro junto. Sabe aquele negócio de... Talvez nem é verdade, mas fala. Porque o grande lance é isso. Não é ser bonzinho, ser humano. É parecer também. Não é só ser honesto. É parecer ser honesto.